Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, graça e paz a todos. E um feliz ano novo para você que nos assiste nesta manhã. Neste domingo, primeiro domingo do ano, nós vamos iniciar nossa escola bíblica dominical com uma sequência de estudos sobre o Evangelho segundo Marcos. Então, nesta manhã, eu quero começar dando uma introdução sobre este Evangelho, tá bom? Vamos orar antes? Quero convidar você, nesta manhã, a fechar seus olhos e orar ao Senhor. Deus de amor, Deus de infinita bondade, nós te louvamos, Senhor, por esse ano, Pai, que se iniciou, ano 2021, te rogamos a tua bênção sobre a nossa vida, a tua bênção sobre as nossas famílias. Estende sua mão, Santa Poderosa, sobre a nossa igreja também, a cada irmão que nos assiste nesta manhã. Fale aos nossos corações, usa, Pai, cada um, Pai, nesta manhã, como teu instrumento vivo, para que possamos testemunhar a tua palavra. Revela, Senhor, a nós tudo aquilo que o Senhor quer que nós aprendemos da tua palavra. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como eu falei com vocês, amados, nós vamos dar nesta manhã uma introdução sobre o Evangelho segundo Marcos. Marcos, ele é considerado um dos evangelhos sinóticos. E o termo sinótico vem de duas palavras gregas, cujo significado é ver conjuntamente. Dessa maneira, ver conjuntamente desta maneira. Mateus, Marcos, Lucas tratam basicamente do mesmo aspecto da vida e ministério de Jesus Cristo. Dos evangelhos sinóticos, Marcos é o mais breve. Dos evangelhos sinóticos, Marcos é aquele que é mais breve, mais sucinto. O evangelho de Marcos é geralmente considerado o primeiro evangelho que foi escrito. Embora de fato não tenha um consenso unânime, a maioria dos estudiosos crê sim que ele foi o primeiro evangelho escrito. Sendo assim, William Barclay, ele considerava o livro mais importante do mundo, visto que serviu de fonte para outros evangelhos e foi o primeiro relato da vida de Cristo que a humanidade conheceu. Então, Marcos foi o primeiro evangelho escrito, falando sobre a humanidade e o ministério de Jesus Cristo, onde a humanidade conheceu. Nós vemos aqui dos 661 versículos de Marcos, Mateus reproduz 606. Há apenas 55 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus. Interessante isso. Mas Lucas, ele utiliza 31 desses versículos. O resultado é que há somente 24 versículos de Marcos que não se encontram em Mateus ou em Lucas. Isso parece provar que tanto Mateus quanto Lucas usaram o Evangelho de Marcos como fonte. E Marcos não tem nenhum relato deles, mas tanto Mateus como Lucas usaram os relatos de Marcos como fonte para escrever o seu Evangelho. No entanto, por que nós falamos sobre 4 evangelhos? Nós temos 4 evangelhos porque cada um foi escrito a um público diferente, cada um foi escrito a um público-alvo. Por exemplo, Mateus, ele foi escrito para os judeus e apresentou Jesus como o rei. Marcos escreveu para os romanos e apresentou Jesus como servo. Lucas escreveu para os gregos e apresentou Jesus como o homem
perfeito. O quarto evangelho, João. João escreveu um evangelho universal. Apresentou Jesus como Deus, o Verbo encarnado. Assim, os evangelhos foram endereçados a pessoas diferentes com propósitos diversos. O autor do Evangelho de Marcos, duas coisas me chamam a atenção aqui. A primeira é a identidade de Marcos, descrita na Escritura. O nome completo do autor desse Evangelho é João Marcos, sendo que João é seu nome. João é seu nome hebraico e Marcos o seu nome romano. Temos várias informações importantes sobre esse personagem da Escritura. Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre João Marcos, ou Marco, do jeito que vocês preferem. Em primeiro lugar, Marco era filho de Maria, uma cristã, que hospedava cristãos em sua casa. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 12. Abre a sua Bíblia. Diz assim, Atos 12, versículo 12. Ele diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognome Marco, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então, lá em Atos 12, 12, relata que João Marcos era filho de Maria, uma cristã que hospedava na sua casa vários cristãos. Isso significa que João Marcos procedia de uma família de bens materiais, de uma família que tinha uma boa condição de vida e tinha uma familiaridade com a igreja, né? Ele tinha contato com a igreja. É uma família, ele teve a sua juventude dentro do ensinamento da palavra de Cristo, ensinamento de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós podemos observar também sobre João Marcos, que Marcos também participou da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Capítulo 12 de Atos, versículo 25. Diz assim, 12, 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado Marcos. Então, ele saiu de Jerusalém com Paulo e Barnabé e foi para Antioquia. Foi morar em Antioquia da Síria, de onde saiu com eles para a primeira viagem missionária na região da Galácia. Nós também vemos que João Marcos também, ele era um auxiliar de Barnabé e Saulo. Nessa primeira viagem missionária, está lá relatado em Atos capítulo 13, versículo 5, você pode confirmar aí no texto bíblico. Em terceiro lugar, eu só vou falar alguns pontos, tá? Não vou falar porque a Bíblia relata muita história de João Marcos, mas chegando em terceiro lugar, eu quero fechar essa parte de João Marcos. Diz que Marcos desistiu da primeira viagem missionária no meio do caminho, lá em Atos 13, versículo 13, relata isso. Não sabemos precisamente as razões que levaram Marcos a desistir dessa viagem, mas podemos ter pelo menos três ideias. Primeiro, Paulo decidiu largar a região costeira e ir para o interior, onde os perigos eram intensos. A primeira observação nós podemos entender que Paulo largou aquela região que ele acostumava estar sempre ali e foi para uma região mais perigosa, mais intensa. Segundo lugar,
podemos também pensar que Paulo passou a ocupar a liderança da viagem, que até então ocupava era o Barnabé. Podemos pensar que Paulo agora passou a ser líder da viagem missionária, não mais o Barnabé. E terceiro, para não fechar, que foi a insegurança característica da sua própria juventude e a inexperiência de João Marcos. Um contexto bíblico aqui dos pais da igreja, eles relatam que Orígenes e Eusébio confirma que Marcos, como autor desse evangelho, também associa o evangelho de Marcos como testemunho do apóstolo Pedro. Olha que interessante, né? Tanto Orígenes e Eusébio confirmam que o autor é Marcos. E a fonte de Marcos, da onde Marcos tirou os relatos bíblicos, o relato da história de Jesus, o relato aqui, foi de Pedro, das pregações de Pedro. Pedro diz aqui que foram pregadas por Pedro. Pedro passou para Marcos isso. Marcos, podemos observar que Irineu também, o outro pai da igreja, ele confirma, dizendo, depois da morte de Pedro e Paulo, também Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, nos legou por escrito as coisas que foram pregadas por Paulo. E isso aí foi relato do Irineu, um dos pais da igreja. Marcos é o mais aramaico dos evangelhos, o que também evidencia ser um relato da palavra falada de Pedro. Então, pelo sotaque, pela linguagem de Marcos, aqui pelo escrito de Marcos, né, podemos identificar que foi pregada por Pedro. Marcos, o esboço do evangelho de Marcos, desse evangelho, ainda está afinado com o conteúdo do evangelho pregado por Pedro na casa de Cornélios. O relato lá de Atos capítulo 10, que coloca ali onde Pedro teve que ir na casa de Cornélio. Agora, amados, sobre a data e local do evangelho, onde foi escrito. Robert Gundry, um dos estudiosos da Bíblia, ele afirma que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Isso nós já falamos lá no começo. Aqui ele confirma e relata que Marcos foi um dos primeiros evangelhos escritos. Irineu, o outro pai da igreja, né? Irineu e outros pais da igreja, Irineu e outros pais da igreja, né? Defenderam a tese de que Marcos foi escrito depois do martírio de Pedro e do martírio de Paulo. Contudo, essa posição contraria a tese de alguns estudiosos, que afirmam que Marcos foi o primeiro evangelho que foi escrito, sendo a fonte primária dos demais. O local onde Marcos escreveu o seu evangelho foi em Roma, uma vez que Marcos estava presente com Paulo em sua primeira viagem, em sua primeira prisão, e é chamado para estar com ele na sua segunda prisão. Lembre-se que Paulo manda chamar João Marcos. Agora, para concluir o estudo, para quem Marcos escreveu esse evangelho? O consenso geral do estudioso da Bíblia é que Marcos foi escrito em Roma para os cristãos que viviam em Roma. Essa é uma introdução que nós fizemos para o Evangelho segundo Marcos, para poder entender o contexto do escrito do Evangelho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde nesta manhã, e que possamos ter este mês de estudo do Evangelho de Marcos, possamos aproveitar a cada estudo. Deus abençoe a vida de vocês.